Irmãos, confesso que se o amém fosse para mim, tá bom. Mas nada disso é para mim, nada disso é para ninguém, é para o Senhor. Então, salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Glória a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como foi apresentado, eu sou o pastor Jean, de Araucária, pela misericórdia de Deus, eu pastorei uma igreja lá. E eu fico feliz, em conhecer mais uma igreja, mais um povo santo. Aleluia. Porque independente de placa, Jesus não vem buscar a placa, Jesus vem buscar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sem mais delongas, abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que dá até vontade de cantar um louvor. Aleluia. Mas da próxima vez eu combino certinho. Eu canto louvor e o pastor Gerdau pede desculpas, glória a Deus. Porque não é o meu chamado, não é meu dom, e eu vou privar vocês disso. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus me escolheu para pregar a palavra dele. A igreja não é dos pastores aqui presentes, a igreja é do Senhor, Pai. Então, como a igreja é do Senhor, Deus, prepare os corações para a palavra que vai ser ministrada. Que saia com a cura aquele que precisa de uma resposta, que o Senhor venha responder, que toda a cadeia de Satanás, tudo aquilo que ele tem tramado, querendo fazer esse crente desistir, esse crente parar, pois Satanás, você perdeu mais. Falando, se tiver um fundinho baixinho, sim, isso, profeta. Glória a Deus. Eu gosto de avisar os irmãos que não se escandalize. Antes eu faço os irmãos se comprometer. Você não vai se escandalizar? Amém. Amém. Amém? Amém. Por quê, pastor? Porque eu vim de uma vida do mundo onde eu fazia louco. Assim com que nós lemos. Aleluia. Preste muito atenção. Porque ele diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo de liminar do templo para o oriente, para a frente do templo, e dava para o oriente. E essas águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. O profeta Ezequiel, quando ele teve esta visão, irmãos, para nós entendermos o contexto dessa história, o profeta Ezequiel estava com os demais israelitas cativos na Babilônia, e desde o seu primeiro capítulo, a Bíblia vai dizer que estava eu, Ezequiel, junto ao rio Quebar, junto com os cativos na Babilônia. Então, quando eu olho para este texto, para este culto de missão, e Deus falou comigo ao meu coração sobre a geografia e o cenário favorável para a pregação do Evangelho. Quando olhamos para a Bíblia, olhamos para o cenário de Ezequiel, vemos que a geografia não o favorecia, porque ele estava longe da sua terra. Ele, como sacerdote, ele não podia exercer a sua função, que era apresentar sacrifícios a Deus no templo, porque o rei Nabucodonosor havia destruído o templo. Então a geografia ali não era favorável a ele. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, no capítulo de número 1, o céu se abriu e Ezequiel viu a glória de Deus. O que Deus está querendo dizer aqui para os irmãos: não espere um melhor cenário para a pregação do Evangelho. Não espere um melhor cenário da sua vida para ver o céu se abrir, porque é nos piores cenários que a glória de Deus se manifesta para a igreja. Não espere estar no seu melhor para pregar a palavra, porque quando eu olho para o texto, eu não vejo motivos de alegria, mas mesmo assim Deus olha para Ezequiel e vê ali um homem com o coração disposto. Você sabe o que Deus está querendo dizer aqui nesta noite? O mesmo que ele diz desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento. Ele olha do céu, olha aqui para a terra e está olhando e procurando um homem ou uma
uma mulher com o coração disposto, embora você não esteja no seu melhor dia, não esteja na sua melhor situação, mas mesmo assim Deus está procurando alguém disposto. Se tiver dois aqui, eu sou um. Cadê o outro? Deus quer gente com o coração disposto. Deus quer levantar uma geração de pregadores, uma geração de anunciadores da palavra que esteja com o coração disposto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não estou preparado. Eu não estou no melhor momento da minha vida. Se prepara então. Prepara o seu coração, porque é nesses momentos é que Deus escolhe. É no momento que você acha que não está preparado, porque no capítulo 1 a Bíblia diz que Ezequiel, o céu se abriu. No capítulo 2 vai dizer que o Espírito de Deus tomou Ezequiel, e no capítulo de número 3 ele falou assim: agora vai e profetiza. O que Deus está querendo dizer aqui, que Ele quer mostrar o céu para você. Ele quer o Espírito Santo de uma forma constante na sua vida, e Ele quer você abrindo a tua boca e profetizando. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus não quer saber, não. Ele te prepara e te capacita. Pastor, não estou preparado. Irmão, Ezequiel era sacerdote. Qual era a função principal do sacerdote? Pegar a oferta do povo e levar até Deus. Ele era acostumado com essa função. Era isso que ele estava preparado. Deus falou assim: ei, aqui não tem templo, aqui você não tem como levar o sacrifício, mas aqui eu quero um porta-voz dentro da Babilônia. Eu quero alguém para anunciar a palavra. Eu quero alguém para anunciar o Evangelho. Então Deus está olhando aqui para a terra e está dizendo assim: será que tem um porta-voz aí? Será que tem um homem e uma mulher disposta na pregação da palavra? Pastor, mas aqui dentro do culto? Não. Glória a Deus. Não é só dentro do culto. Porque alguém disposto, irmão, é disposto dentro do culto, é disposto no trabalho, é disposto na escola, é disposto dentro da família, longe da sua terra. Obrigado, pastor, obrigado. Meu Deus. E então, Deus mesmo assim decide se manifestar para ele, irmão. Sabe por quê? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Porque o mundo, irmãos, jaz no maligno. Ezequiel estava na Babilônia. Nós não somos daqui, pastor. Aqui para nós jaz no maligno, para nós é a Babilônia. Glória a Deus. Só que o nosso lugar não é aqui. Só que nós temos um destino. O destino é o céu. Diga o céu. O céu. Meu e o teu destino é o céu. Não se apegue às coisas da terra. Não se apegue, porque o nosso destino é o céu. E Ezequiel estava cativo, como grandes homens de Deus, estava preso nas mãos dos homens. Mas quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o homem pode prender outro homem. O homem pode até tentar parar outro homem, prender no mundo físico, mas a Bíblia diz que Deus não soltou ele ali no mundo físico, mas Deus abriu o céu. É Deus falando, irmão, que pode te prender na terra, situações podem te prender, mas o céu sempre está acessível, o céu nunca está fechado. Ei, irmão, o mundo vai tentar fazer você parar no meio do caminho, o mundo vai tentar fazer você ficar preso, mas o acesso ao céu ainda está aberto. O céu não fecha a porta, o céu é 24 horas, melhor, o céu é eterno, o céu não tem horário de funcionamento. Aonde você dobrar o seu joelho, aonde você orar, o céu se abre. E Deus fala assim: ei, está com o coração disposto, está com o coração disposto. Então não importa o cenário, não importa a geografia, não importa a situação, o céu sempre vai estar acessível. Glória a Deus. Eita glória. Você sabe, quando eu olho para esta palavra, quando eu começo a meditar
meditar na Bíblia, eu olho dois homens de Deus que estavam presos, estavam cativos, Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles estavam com correntes, celas fechadas, ou seja, o mundo achou que tinha calado eles, mas mesmo lá dentro da prisão, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam, ao ponto da prisão se abalar, ao ponto das cadeias abrir, das correntes cessarem, se despedaçarem, porque tinham fechado a porta física, mas o céu ainda continuava acessível, o céu ainda continuava aberto. É Deus dizendo para você: essa situação está querendo te prender, essa situação está querendo te parar. Quantas vezes você pensou em desanimar, dizendo assim: eu quero só ir para cultuar, eu não quero mais fazer a obra, eu não quero mais pregar a palavra, eu não quero mais cantar, mas Deus está dizendo assim: essa situação não pode te parar, porque o céu não tem horário de funcionamento. Dobre o seu joelho, clame a mim que eu olho para você e levanto você na terra. Eu dou porção dobrada no meu espírito e eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Do capítulo 1 ao capítulo de número 48 de Ezequiel, podemos assim se dividir em três partes. Primeiro, depois de ele ver os céus ser tomado por Espírito e começar a profetizar, nós vemos a primeira parte, ele profetizando contra o povo de Israel, depois contra as nações vizinhas, te adorando. e do 41 em diante é a restauração da glória de Deus em Israel. Eu vim aqui para pregar para você, do 41 ao 48, que ele vai restaurar a glória dele na sua vida. Eu vim aqui para profetizar como porta-voz de Deus. Ele me trouxe aqui, desde que eu entrei aqui, ele tem falado ao meu coração: eu vou restaurar a minha glória na vida do crente aqui. O crente vai voltar a viver o que ele vivia antes, ele vai voltar a sentir o que ele sentia antes, ele vai voltar a pregar da forma que ele pregava antes, ele vai voltar a evangelizar da forma que ele evangelizava antes, ele vai voltar a louvar da forma que ele louvava antes, ele vai voltar a abraçar as pessoas lá fora como ele abraçava no primeiro amor. Desde que eu entrei aqui, a mensagem é: eu vou restaurar a minha glória. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 47, eu sei que todos conhecem essa história como os níveis de profundidade do poder de Deus, aonde o profeta é levado primeiramente e as águas dos arteiros, depois ele é levado e dá no joelho, depois nos lombos, e é ao ponto de não mais se poder andar e sim nadar. Mas quando eu olho para a visão de Ezequiel, ele como sacerdote, historiadores acreditam que ele conheceu o templo de Salomão. E quando Deus dá a visão do templo, você observa, faz ali uma comparação entre o templo de Salomão e este templo que Deus está mostrando a Ezequiel. Você vê que eles são muito próximos nos itens do templo, nas medidas. Só que aqui nós estamos falando de algo que está em visão e não algo físico. Então Deus pega o sacerdote e agora porta-voz, agora profeta, e começa a mostrar o templo para ele. Só que quando você olha para o templo, ele tem algo que é diferente do primeiro templo de Salomão. O que, pastor? Quando você olha para o templo de Salomão, a Bíblia vai dizer que havia uma bacia de bronze. E nessa bacia de bronze ela era cheia de água. Tinha um conjunto de 12 bois, também de bronze, que a sustentava, 3 para cada lugar, como se fosse norte, sul, leste e oeste.
E esta bacia, ela servia o quê? Para a purificação do sacerdote, para a purificação do sumo sacerdote, para a purificação de Arão e de sua família e de sua descendência. Só que agora, o texto que nós lemos diz que a bacia não está lá. Se você começar a ler desde Ezequiel 41, quando Deus começa a mostrar o tempo, as medidas, você não vê a bacia de bronze. A bacia servia para quê? Para que toda vez que o sacerdote fosse fazer ali os trabalhos, era entre a tenda da congregação, onde o sacerdote se preparava, e entre o altar do holocausto estava a bacia, para que quando o sacerdote entrasse ali no altar do sacrifício, ele tinha que purificar os seus pés, purificar as suas mãos. Alguns historiadores acreditam que o sacerdote ele entrava lá e ele tomava um banho daquela água para se purificar, para que não entrasse na presença de Deus de qualquer forma. E quando eu olho para este texto, nós vemos que a bacia não está lá. Será que Deus está querendo dizer algo ao nosso coração? Algumas pessoas poderiam olhar e dizer assim: será que a purificação foi cessada? Será que agora pode entrar de qualquer forma na presença de Deus? Não, irmãos, de forma nenhuma, porque esta bacia agora ela não estava mais lá, mas a Bíblia vai dizer que uma água fluía debaixo da soleira do altar, e esta água ela fluía de dentro para fora. Você sabe o que é isso, irmãos? Como eu olho para o período em que a igreja está vivendo, e às vezes me entristece, porque muitos estão achando que estão no período da lei. Como funcionava? O sacerdote se purificava, fazia oferta e saía do templo. Depois, quando ele voltava, ele tinha que se purificar novamente. Ou seja, eu vejo agora, infelizmente, muitos crentes que são crentes dentro da igreja acham que a purificação é só dentro da igreja, e quando sai lá fora torna suas vidas normal. Mas eu estou aqui e eu tenho pregado e falado nesses últimos dias, essa água que fluía de dentro para fora, ela tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo. Por que ela fluía de dentro do templo para fora? Porque a purificação agora não é mais só dentro do templo, não, pastor Luciano. A purificação não fica mais só lá, entre Arão e a sua família. Você tem que ser um crente genuíno lá fora. Deus está dizendo: aonde você pisar a planta do pé, eu serei contigo. Mas você Glória a Deus. tem que se preparar. Glória a Deus. Não só para o templo, irmãos, porque aqui pregar a palavra, embora o temor do altar nos faz o pregador tremer às vezes, só que aqui tem pessoas que estão aqui no propósito de adorar e de ouvir a palavra. Só que tem pessoas lá fora que estão esperando. Aleluias. Romanos vai dizer que as aflições do tempo presente não se compara à glória que há de vir, e que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus. O que Paulo está querendo dizer por intermédio do Espírito Santo é: você não é mais criatura, você é filho de Deus. Criatura é quem está lá fora e não conhece a Jesus. Eles esperam ansiosamente os filhos de Deus se manifestarem. Temos que falar sobre a pregação. As pessoas estão tão escaldadas com pessoas que são crentes só dentro do templo, e lá fora dão um mau testemunho, que elas não querem ouvir mais. Igreja do Senhor, eu como profeta de Deus vim aqui para te dizer: nós temos que ser, começa por mim, santificados e purificados, não só dentro do templo, mas muito mais lá fora. Porque você, antes da pregação, por que a bacia não está lá mais? Porque no período do templo de Salomão, a salvação estava ali, na lei, nos judeus. Só que agora a salvação não está mais ali, porque o templo que Ezequiel está vendo não é mais um templo físico. Deus está levando ele
para um templo espiritual. Deus está mostrando a ele um templo espiritual e está dizendo: ei, eu vou começar por você, Ezequiel. Você sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui? Que Ele quer começar por você. Aleluia. Mais de 4.600 pessoas nas 3 idas de Nabucodonosor até Israel. Mais de 4.600 pessoas foram levadas cativas. Mas Deus olhou para Ezequiel e viu nele, e está vendo na igreja aqui, Ele está dizendo: eu vou restaurar a minha glória, e vai começar por você. Aleluia. Aqui nesta noite poderia ter muitas pessoas aqui nesta noite, mas Ele olhou para mim e para você e disse assim: eu vou começar por você, Ezequiel. Eu vou começar por você, Ezequiel. Eu vou mostrar primeiro para você, Ezequiel. Cada um que aceitou a Jesus, eu vou começar por vocês. E eu vou manifestar a minha glória a vocês. Porque o mundo está dizendo: é a pior geração de cristão. Eu digo ao contrário, porque em Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias haveria um avivamento. Quem crê que nós estamos no último dia? Nós estamos no último dia. Então não é a pior geração, é a melhor geração que vai ser exprimida, mas que vai ver o retorno do nosso Senhor. Porque não tinha mais a bacia, porque agora era um rio que fluía. Você sabe o que Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38? Porque todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê no Senhor Jesus, essa palavra é para você. Então vai fluir rio de água viva na sua vida. Aleluia. Agora, aleluia, eu creio que você já ouviu eles falando que começa nos pés, depois vai para o joelho, depois vai para os lombos. Só que a Bíblia vai dizer que este rio, que começa lá, debaixo da soleira, ele vai dando vida ao que está à margem do rio. E ele começa a demarcar limites, norte, sul, leste a oeste. O rio sai de um lugar e vai para o oriente, mas a Bíblia diz que ele pega e passa pelo lado sul do altar, e pega o profeta e leva pelo lado norte. Ah, você está entendendo o que ele está querendo dizer à igreja? Que a pregação da palavra não está mais só no oriente. Começou lá, começou em Jerusalém, mas nós estamos aqui porque Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para que o templo não fosse só físico, mas que o templo andasse, falasse, que o templo Glória. Por isso Ezequiel não está vendo um templo físico, mas ele está vendo um templo espiritual. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Ei, se tiver dois que creem em Jesus, eu sou um. Eu sou um. Se você crê em Jesus, é de você, é de dentro para fora que Deus quer fluir águas vivas e levar vida. Porque a Bíblia diz que conforme o rio ia se expandindo, o que estava à borda, muitas árvores. Mas o texto vai dizer que quando ele chegava no Mar Morto, o Mar Morto é tão saudável, que nada gera vida lá. Mas a Bíblia vai dizer que este rio, quando chegava lá, ele começava a deixar as águas que eram salgadas em águas doces, e a vida começava a proliferar lá. É isso que você escuta aí, que é a pior geração de crente cristã. Isso é uma mentira. É eles querendo jogar sal para matar a fé da igreja. Mas enquanto tiver um crente assim como eu e você, cheio do Espírito Santo, nós seremos o rio por intermédio de Jesus Cristo, que vamos levar vida àquele que está morto, aquele que está desacreditado. Aleluia. Te provo na Bíblia. Quando Jesus ele fala
Em João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Ele não falou isso à toa, sem propósito nenhum. Ele falou porque tinha um propósito. Se você não sabe, a videira é a única árvore aonde quando você corta ela, você faz um corte preciso, o viticultor faz um corte preciso nela. Aí você pega um galho seco. Um galho seco é um galho que tem vida? Um galho seco pode frutificar? Não. Mas a Bíblia diz que o viticultor, ele pega o galho seco e ele enxerta na videira. Por isso que Jesus estava fazendo esta comparação. E a seiva que estava naquela videira, o caule que estava na videira verdadeira, quando ela sobe e ela toma posse daquele galho seco que não tinha vida, que não gerava nada, a Bíblia vai dizer que o galho que era seco agora produz fruto. Agora produz fruto. É isso, irmão. Eu e você estavam mortos nos nossos delitos. Antes de Jesus Cristo, nós éramos condenados à morte. Era como um galho seco, mas a Bíblia vai dizer que Ele é a videira verdadeira e todo aquele que estiver nele, Ele foi cortado, Ele foi chicoteado, Ele foi crucificado para que eu e você, galhos secos e mortos, fôssemos enxertados na videira verdadeira e dessemos o fruto. Oh, aleluia! Aleluia. É hora da igreja começar a dar o seu fruto. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente se empolgando. Tem muita gente, muitos pregadores que estão extasiados porque pregam em várias nações, porque igrejas pagam um avião para ir para cá e para lá, pagam passagem de hotel para um para outro. Para Ezequiel, a grandeza daquele rio do poder de Deus. Primeiro, Ezequiel viu a nascente dele, que brotava de dentro do templo. Você sabe o que é isso? É o divino, é o céu saindo para o mundo. Acontece que hoje as pessoas estão extasiadas com fama, sucesso, com tudo aquilo que o mundo quer proporcionar a elas, e elas acabam esquecendo da nascente. Elas acabam esquecendo do primeiro amor, do início de tudo, de onde tudo começou. Por isso que o texto que lemos, a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega Ezequiel, Senhor, e torna glória. a levar ele de novo para o início de tudo. Porque sabe o que Deus quer fazer, irmãos? Na igreja, quem é a igreja de Cristo? Aleluia! É que você já ouviu várias mensagens aonde cada passo que Ezequiel dava dentro do poder de Deus levava para um nível de intimidade com Ele. Pois eu digo, intermédio do Espírito Santo, quando eu orava, me preparava para essa palavra, eu falava: Senhor, é isso mesmo? Ele dizia: é isso. Ele pegou primeiro o sacerdote, primeiro o porta-voz dele dentro da Babilônia, e ele levou ao primeiro nível. Mas o que faltava do primeiro templo de Salomão? Aleluia. A bacia da purificação. Então ele pega o profeta, ele pega agora o sacerdote e fala: eu vou te levar para um nível de purificação. E ele vai começar pelos seus pés, porque os pés levam o seu corpo, os pés que levam você a todos os caminhos aonde você vai. E ele pega e fala assim: eu vou purificar, começar pelos seus pés. É ele dizendo para a igreja: eu vou começar a purificar os lugares que você pinta a planta do seu pé. Dizendo para a igreja: é hora de você renunciar mais. Eu sei que às vezes nós queremos fazer tudo, às vezes nós queremos dar o nosso melhor,
para manter as nossas famílias, a obra. Eu sei como é que é, irmãos. Eu vivo na correria do dia a dia. É trabalho, é obra, é pregação do Evangelho. Ajuda o irmão aqui, ajuda o irmão ali. Mas Deus está querendo fazer um tratamento primeiro com o sacerdote, primeiro com o porta-voz de Deus. Quantos sacerdotes, quantos profetas morreram porque se distraíram, porque ficaram ali e aqui e esqueceram de se santificar primeiro. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu quero levar você a um nível mais profundo de santificação. Eu quero levar você a um nível mais profundo de purificação. Não é só porque a bacia não está mais lá que você não tem que se purificar, porque agora não é uma bacia que te purifica, não é as águas de uma bacia, mas é as águas vivas. Eita glória! Oh glória! Aleluia! Deus está chamando a igreja Aleluia! a um nível mais profundo de purificação. Eu sei que nós queremos ser missionários a todo tempo, queremos pregar o Evangelho. Eu não sei você, mas cada oportunidade que eu tenho, eu quero falar do amor de Jesus. Mas Deus está falando o que Ele falou para Ezequiel: me fez voltar à entrada do templo. Ele está dizendo à igreja: volta para o início, volta para o tempo em que vocês buscavam mais por você, volta ao tempo em que você dobrava o joelho e o teu desejo era: Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais dons, eu quero mais da tua presença. Aonde não era adoração, me dá um carro, me dá uma casa, me dá. Isso aí é tudo consequência, irmãos. Volte ao tempo aonde as coisas de Deus eram mais importantes. Eu lembro de um tempo que a oração da igreja é: me batiza com o Espírito Santo, eu quero o dom de cura, eu quero o dom de libertação. Deus está dizendo: tudo que você viu aí fora, essa multidão de crente, ela tem uma nascente, e essa nascente pagou um alto preço para que não fosse mais uma bacia dentro do templo. Por isso que você olha e ele fala do norte, do sul, do leste, do oeste, porque nós não estávamos inclusos, nós não fazíamos parte. Mas Jesus Cristo, para ser uma fonte para as nações, Ele foi a videira verdadeira. Ele fala em Coríntios capítulo 4, versículo 7: temos, porém, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você sabe o que é isso? Nós não podemos se admirar com o que está lá fora, não se admirar com o que o mundo quer nos oferecer: fama, poder. Hoje pregar a palavra é status, hoje ser para o início, porque o rio fluía e levava a vida para tudo, ele se tornou numa grandeza. Mas aquele rio que levava a vida não é nada se a fonte fosse cortada. E ele está dizendo para os profetas dessa geração, para os missionários: é hora de você voltar para o início. É hora com você, e quero dizer para você o que Deus está dizendo desde o começo: eu vou retornar a minha glória ao templo. Eu vou retornar a minha glória ao templo. Mas o sacerdote, mas o profeta vai passar por tudo, vai por intermédio do Espírito Santo, faz ele voltar no início do seu chamado, no início da sua santificação, da sua preparação. Deus está olhando e está dizendo: ei, a minha glória vai retornar para a tua vida, porque agora o templo não é mais físico, o templo fala, o templo ouve, o templo chora. O nome do templo é: o Senhor está ali. É Deus dizendo: a minha glória vai retornar para a sua vida, e todos vão olhar para você, todos vão olhar para o teu ministério, todos vão olhar para a tua chamada e vão dizer: ei, o Senhor está ali. O Senhor sempre operou ali, o
O Senhor sempre manifestou ali. Você é a casa do Senhor. Deus está levantando você como a geração aonde as pessoas vão olhar e vão dizer assim: passou pela Babilônia, passou pela dificuldade, mas o céu se abriu, o Espírito Santo tomou e ele anunciou mesmo assim. Aleluia! Deus está dizendo: Eita nada vai te glória! prender enquanto o céu estiver aberto. Volta ao início, porque o céu está aberto sobre a tua vida, o céu está aberto sobre a tua história, e você vai ser o homem e a mulher de Deus que vai fazer a diferença na tua geração. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aí, meus irmãos, essa poderosa mensagem da palavra de Deus. Guarda bem, o Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando para retornar aos princípios, o início da caminhada. Não viver uma saudade, mas uma realidade. A igreja tem que voltar a não ter saudade, mas viver uma realidade. Glória a Deus. É jejum, oração, dedicação para poder vencer. É isso que o Senhor está pedindo. E a glória do Senhor vai se manifestando a cada dia mais e mais. Pastor Jean, Deus te abençoe. Continue assim, profeta de Deus. Aleluia. Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Aproveitando, quero convidar a todos para um grande culto de consagração, não nesse domingo, no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã. Vamos estar aqui com a igreja aberta, esperando você. E vamos orar, consagrar nossa vida. Aí por as 10 horas, 10h30, vamos voltar para o evangelismo, junto com o presbítero Celso, que é o líder da missão, e vamos buscar a Deus e vamos pregar a palavra, anunciar o evangelho. Eu estou projetando para fazer um culto relâmpago, com a equipe na rua,